Olá, pessoal. Vamos interagir aqui mais um pouquinho sobre o mercado de tecnologia com ênfase em desenvolvimento de softwares. Eu sou Gleison Sampaio, especialista em tecnologia e educação, basicamente nas tecnologias Java e todo o seu ecossistema de framework. Basicamente, há um tempo atrás, eu lancei aqui uma postagem na minha rede social do LinkedIn, né, trazendo um tema um pouquinho polêmico aí nos dias atuais, principalmente para pessoas que buscam ter esse primeiro contato e a necessidade de ter um melhor engajamento com relação à sua evolução com seus estudos e experiências como programador, né? E aí eu gerei essa postagem, né, intitulada de Características de uma arquitetura Maria vai com as outras, onde eu menciono alguns pontos de análise, observação e pontos de atenção aqui para você começar a partir de agora a refletir se realmente faz algum sentido esses apontamentos ou se você precisa ainda, desde o início da sua jornada, se preocupar com essas metodologias, com esses padrões e essas convenções que são apresentadas no mercado, ou se você vai ter agora uma outra perspectiva em relação ao direcionamento da tua jornada no aspecto, né, de desenvolvimento de software, de estar cada vez mais preparado para o mercado. O grande ponto em questão aqui, pessoal, é que todos esses apontamentos são baseados na minha experiência profissional diante das empresas pelo qual eu passei, os projetos pelo qual eu atuei. Então, basicamente, eu posso ter uma abordagem de experiências e uma ótica de negócio, né? E uma ótica de solução, né? Iteração e engajamento. Mas o que eu queria trazer para vocês é justamente uma outra ótica, uma outra visão que fará você refletir ou não no sentido: será se verdadeiramente eu posso continuar seguindo com as minhas metodologias ou se já é um momento adequado para eu levar isso também em consideração e automaticamente eu rever a minha postura de capacitação. Então, um dos primeiros pontos que eu vou trazer aqui para vocês são alguns esclarecimentos para a gente interagir desde então, tá? Então, eu não fiz uma apresentação sofisticada. Basicamente, eu trouxe esses pontos aqui para um bloco de notas para a gente discutir cada um desses pontos e talvez fazer algumas considerações adicionais, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, falar de Clean Code antes da Release 01. Pessoal, nós sabemos que um verdadeiro programador, um time de qualidade, é aquele programador que é capaz de desenvolver não para máquinas, mas sim para que ele mesmo e outros desenvolvedores consigam entender o seu código, né? Isso é uma filosofia máxima, tá? Em relação a como a gente deve se preocupar em relação à qualidade do nosso código. Mas eu te pergunto, você já deve pensar com esse requisito desde da primeira etapa, né? Desde a primeira sprint em seu projeto? Eu tenho plena certeza que não, pessoal, porque a sua concepção é prototipagem, é chegar num denominador, é criar uma primeira versão do teu produto, né? Falando de Clean Code, eu venho através de várias referências, né? E eu gosto de algumas citações que são mencionadas justamente para te esclarecer que tudo depende da tua jornada no projeto no qual você está atuando. Então, não é um requisito inicial. Você precisará ter um engajamento com o projeto atual para depois perceber, identificar possíveis mentorias ou melhorias de refatoração, né, no seu código. Então, o que eu posso ilustrar aqui para vocês é o link do Byte.io. Então, eu gosto muito dos conteúdos dele porque são muito consistentes a respeito dos temas em questão. Então, se você vier consultar aqui, ó, você tem uma jornada de conteúdos, né, de explicações e aderência dessas boas práticas. Mas se você começar a se questionar cada uma dessas filosofias, como é que você vai conseguir aderir isso dentro do teu projeto se você ainda não tem autoridade suficiente para uma implementação utilizando, né, essa parte das boas práticas, do Clean Code e tudo mais. Então, por exemplo, mantenha as coisas simples. Este conteúdo vem até de outro livro e particularmente acho que é a base de uma boa solução. Normalmente tendemos a complicar as coisas
que poderia ser muito mais simples. Então vocês começam a observar que quando fala de Clean Code, o primeiro requisito é mantenha simples. Mas o que seria ser simples, tá, pessoal? Simples é aquilo que está sendo compreendido para você, né, obviamente, para o seu time, naquela atual situação, naquele atual momento. Então, se o mais simples é você colocar tudo em uma única classe, falando aqui da concepção do objeto, faça em uma única classe. Quando o seu time tiver um engajamento que vai conseguir trabalhar, aplicar mais as responsabilidades, né? Com a concepção do single responsibility, que é um princípio aqui de responsabilidade única, talvez vocês irão interagir no time ou individualmente e dizer o seguinte: poxa, toda esta minha implementação ela poderá ser distribuída em outras classes da minha aplicação. Mas isso só pode acontecer se não inferir num princípio que é a simplicidade. Então pensem dessa forma, tá, pessoal? Para mim, o principal contexto aqui de aplicar o clean code, entre aspas, é que seu código precisa ser legível por todo o seu time. Se o teu time ainda não tiver um engajamento suficiente para entender de design partner, para entender de hierarquias, para não entender de abstração, interfaces, camada MVC, o seu código não vai ser simples. Então pensem muito bem no contexto onde vocês estarão inseridos, né? E aplicação desses recursos, dessas metodologias com convicção. Tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro ponto, tá? Seguindo aqui, precisar subir o Docker para ter uma instância de um banco de dados. Pessoal, nós sabemos que hoje em dia o aspecto de containerização, né, tanto para a estrutura cloud, para uso interno, né, no nosso ambiente de desenvolvimento, isso hoje se tornou uma mão na roda. É muito mais sutil você já ter um banco de dados, você já ter um serviço, você já ter ou toda uma infraestrutura disponível no teu ambiente de desenvolvimento para você realizar poucas operações repetitivas. Mas a gente também precisa ter a compreensão que isso é uma necessidade de todo o time. Então, assim, se meu time não tem um know-how suficiente para aderir a essas novas tendências, mais uma vez eu vou estar pecando em exigir uma qualificação, uma competência que muitas das vezes não é parte do contexto inicial ou papel daquele integrante no seu time. O que você tem que entender é, o seu time muitas das vezes é um programador, que ele vem de um meio acadêmico, que ele foi ensinado a instalar o banco de dados via setups tradicionais. Então, assim, não é um requisito esse desenvolvedor já começar aderindo a essas novas tendências. Mas se a sua empresa investe e incentiva essa filosofia, então haja uma necessidade de capacitação prévia para que esses pontos, né, sejam alinhados e todo o time esteja disponível para realizar ou utilizar a tua estrutura. Mas isso não é um requisito diante de todos os projetos que vocês irão atuar. Por exemplo, como alternativa, você pode usar muito bem bancos em memórias, que eles podem ter um processamento volátil, né, uma durabilidade temporária, ou você também poderá armazenar esse banco de dados em arquivos simples. Existem inúmeras bibliotecas aí onde você usa banco de dados muito mais light, né, sem precisar tanta infraestrutura de configuração. E o principal, pessoal, vamos ser um pouco mais realista, que nem todas as empresas, principalmente as mais sérias, não irão te dar uma cópia do banco de dados dela, né, por questão de capacidade, de tamanho, de armazenamento e principalmente da sensibilidade dos dados, com ênfase a LGPD, né, de manter a integridade dos dados, que esses dados não podem estar disponíveis ou replicados aí sem nenhum tipo de auditoria. Então não pensem que pelo fato de você saber Docker, a empresa XYZ, que é uma instituição financeira, vai dizer: ah, você sabe de Docker, eu vou te dar um dump, né, do nosso banco de dados para você fazer a sua cópia e você ter o banco de dados subindo no seu Docker. Então assim, pessoal, a gente precisa sim ter convicção de recursos, estruturas e tudo mais, mas também sejamos realistas que nem todas as instituições você vai ter essa abordagem de futurista, né? No sentido de implementação da tua infraestrutura ou teu ambiente de desenvolvimento. Então esse é um ponto de atenção quando a gente fala da necessidade atual
de ter o DOC aí dentro como um requisito para sua capacitação ou atuação em outros projetos, tá bom? Usar a Lombok mais o padrão Builder para definir objetos em uma linha. Pessoal, a concepção de Builder e a concepção de criação de objetos não tem muita relação com sintaxe. Você tem que entender que quando a gente cria um objeto, ele tem particularidades que nós chamamos de instanciação. Então, como você instancia um objeto, determina toda a qualidade do teu software. Então, assim, a qualidade não está relacionada à redução de códigos que estará no teu projeto, mas sim a consistência das instanciações dos objetos na sua aplicação. E como esses objetos são instanciados, quais os valores padrão que você vai aplicar nesses objetos é que determina a qualidade do teu software. Então, muitas das vezes, menos aqui não quer dizer que teu código é mais limpo, vamos dizer assim. Então, temos aqui algumas particularidades a respeito, tá? Usar a injeção de dependências via construtor. Nesse foi o mais polêmico, eu acredito que foi o que mais incomodou muitos aqui na comunidade. Por quê? Porque a comunidade e algumas frameworks, né, obviamente, eles proporcionam documentações e incentivam o uso do construtor aqui em nossos projetos. Mas uma grande particularidade, pessoal, quando a gente usa o uso do construtor no nosso projeto, é porque as empresas, né, que fabricam esses frameworks, que fornecem esses frameworks, elas têm uma política que diz, olha, você não pode ser dependente da minha implementação para o seu software funcionar. Imagina que amanhã ou depois você deixou de usar a minha implementação e agora vai usar de um concorrente. Então eu não posso incentivar que você precisa usar a minha infraestrutura. Um exemplo básico, né, que quando a gente vai usar uma injeção de dependência usando o Spring, no meu caso, que a gente coloca aqui o auto-wired, eu acho que essa é a expressão, o auto-wired, né? Acho que é isso. Você automaticamente está dizendo que a sua aplicação depende fortemente do Spring Boot. Se amanhã ou depois você quiser usar Java EE ou Quarkus, a anotação provavelmente será diferente. Então eu venho aqui, talvez seja inject para ambos. Então, esses fornecedores eles não podem te incentivar a usar esse tipo de abordagem porque ele está inferindo o princípio como eu posso dizer, o princípio de não ser dependente, né, da minha implementação. Então, eles têm que ser imparciais na sua escolha. E outro ponto, quando a gente usa injeção de dependências, né, via construtor, imagina que as pessoas falam muito disso para o aspecto de testes, mas imagina que você tem um service chamado user, vou colocar aqui, ó, user service, e ele tem uma função chamada create login, né, create user, vamos supor, né? Então, ao criar o usuário, a primeira coisa que a gente vai ter aqui, né, na nossa concepção de auto-wired, eu vou colocar aqui, por exemplo, né, ó, o user repository. Isso é o primordial, né, para a gente poder armazenar as informações do usuário criado. Mas, na concepção de construtor, nossa classe teria o user repository aqui, né, como construtor, né, user repository e assim por diante, né? Eu vou colocar aqui, ó, USR, user repository. Mas imagina que você foi para a camada de teste, a sua biblioteca de Mockito, de mock, né? Vamos supor, permitiu que agora você crie um mock do seu repositório e tudo mais, isso vai ser injetado via construtor. Mas nem isso sempre é aplicado em todos os cenários. Muitas das vezes você precisará passar literalmente o construtor neste user service. Só que aí um novo requisito diz que além de hoje a gente criar o usuário, a gente vai precisar mandar um e-mail. E para mandar o e-mail, nós teremos um outro componente, vou colocar aqui de novo o auto-wired, chamado de sender mail. Um exemplo aqui. E aí você tem que vir aqui agora, né? Se não tiver a injeção, a anotação, você também tem que colocar aqui. Então, neste momento, vou colocar aqui SM. Neste momento, você está inferindo no contrato inicial daquele teu serviço, né, daquele teu BIM, e aí automaticamente, se você está usando testes unitários que você precisou implementar essa concepção de construtores, automaticamente todos os pontos de teste agora vai obrigar
que você coloque também o sender email como parâmetro no seu construtor. Ou então você vai ter que ter dois construtores, um para quando não, um para ser compatível no cenário, outro para ser compatível em outro, mas poderá quebrar agora porque o anterior também vai precisar do sender e-mail que não foi colocado no construtor. Então, pessoal, isso são debates de arquitetura que a gente tem que ser crítico. A gente tem que avaliar. Poxa, o meu projeto foi desenvolvido em Spring Boot. Algum dia na minha vida eu vou ter a necessidade de mudar para Java EE para exigir essa flexibilidade que eu vou ter aqui para não usar as anotações do Spring, no caso o Outwired. Então são particularidades que eu quero que você a partir de agora comece a questionar, comece a levar para o teu time de arquitetura, faça uma iteração, mas não quer dizer que essa metodologia hoje está descartada. Não, pessoal, é de projeto por projeto. Então o que eu sempre trago aqui são pontos de discussão, curiosidades, tá? Se provoquem esse tipo de questionamento, tá bom? Para concluir aqui essa concepção de construtores, mais uma vez, né, entupir a entidade e o DTO de construtor. Pessoal, mais uma vez, construtor, ele deve ser usado com muito, mas muito critério, com muita delicadeza. Você não pode criar um construtor com 10, 15 atributos, porque sua classe tem 10, 15 atributos. O que define um construtor em uma entidade, ou um DTO, vamos dizer assim, ou uma classe de modelo? Simplesmente um construtor, ele exige a sua concepção quando aquele objeto na sua criação não poderá existir sem aqueles respectivos atributos ou características. Mas não quer dizer que todos os atributos ou características deverão ser informadas num construtor. Por exemplo, eu até gravei um vídeo falando sobre o Lombok. Se eu não me engano, eu tenho aqui na nossa playlist, ó. Vou deixar aqui, ó, esses 3 vídeos aqui são correlacionados a esse nosso bate-papo, então depois vocês deem uma revisitada. Mas imagina que no mundo real, fazendo uma analogia, uma pessoa que nasceu neste exato momento. Então a gente deu um new pessoa na nossa aplicação. Esta pessoa imprescindivelmente ela não poderá existir sem 2 atributos. Qual é esse atributo? Data de nascimento e o sexo dessa pessoa. Então, isso é imprescindível, pessoal. Nunca uma pessoa ou um objeto pessoa não poderá existir sem essas 2 informações. Ah, mas e o nome dessa pessoa? O nome do pai? O tipo sanguíneo também, né? O tipo sanguíneo é importante, né, pessoal? Se a gente for avaliar aqui e levar o pé da letra, será se eu tenho que colocar o tipo sanguíneo? Ou eu poderia depois fazer um teste para saber o tipo sanguíneo dessa pessoa? Então vocês veem como tudo está associado ao mundo real. Então as outras características, muitas das vezes, elas serão atribuídas depois que a pessoa existir. Então o nome, o sobrenome, nome do pai, talvez o tipo sanguíneo, entre outras características, é um processo futuro à existência da pessoa. Então, o teu construtor teria possivelmente somente a necessidade de informar os 2 atributos iniciais, que foi a data de nascimento, vou colocar aqui abreviadamente, né, e o sexo. Até mesmo o nome da pessoa poderá ter uma necessidade de adequação. E aí, esse sexo, vamos dizer assim, o sexo não, perdoe, o nome da pessoa, você poderá ter um set nome tranquilamente. Por quê? Porque a criança saiu da maternidade chamando Lucas, mas ao registrar no cartório, o nome dela vai ser Lucas Pereira da Silva. Então, eu preciso ter a necessidade de atribuir um novo valor ou um valor inicial a um atributo de um objeto que já exista. Então, essa é a grande particularidade no uso de construtores aí nos nossos códigos, tá bom? Então vamos aqui agora para o próximo, né? Mapear a entidade pedido ou qualquer entidade de contexto usando o many-to-one de uma entidade dependente só para já saber quem é o cliente do pedido, tá? Como vocês sabem, pessoal, hoje em dia os frameworks chegaram num nível de evolução tão sofisticado que você consegue realizar operações que muitas das vezes eram mecânicas, trabalhosas, né?
e você consegue, com poucas anotações, com poucas configurações, né, você consegue facilitar esse tipo de interação no concepção de banco de dados. O grande aspecto aqui é que esse conceito está inferindo um dos outros princípios, que é o autoacoplamento entre entidades. Então, quando eu digo que pedido já precisa ter automaticamente uma dependência de seu cliente, eu estou gerando um autoacoplamento. Mas, Gleison, como é que eu faço isso para poder ter uma relação ou saber qual foi o cliente que realizou o pedido? Basicamente, pessoal, você poderá colocar uma anotação column, que é uma referência menos acoplada, né? Aquela famosa column, acho que essa é a escrita. E aqui eu só teria o cliente ID desta minha entidade. E aí, dessa forma, todo pedido gerado, ele sabe qual é o seu ID de cliente. Mas quando você for realizar a consulta daquele pedido que precisará imprimir o cupom, que precisará gerar um relatório ou qualquer outra coisa, aí você montará o que nós chamamos de JPQL, considerando, vamos colocar aqui, ó, considerando um join entre pedido e cliente. Por quê? Porque essa dependência vai existir, mas não necessariamente na criação do pedido, mas muitas das vezes na visualização do pedido ou na iteração desse pedido para o processo do estabelecimento em questão. Então, um grande ponto aqui, pessoal, é também ponderar esses acoplamentos, muitas das vezes que são aplicados de forma não trivial, porque isso vai gerar uma complexidade no teu domínio e ao invés de te trazer benefícios, poderá te trazer dores de cabeça. Então, muito cuidado aí também nessa interpretação. Para seguirmos aqui, a gente vai usar a concepção que hoje é muito comum em projetos na sua camada de MVC, ter a necessidade de implementar a interface e a necessidade de implementar realizar, né, a implementação, tanto na camada de repository quanto na camada de service. Mas esse requisito ele está associado ao primeiro requisito em relação à injeção de dependências via construtor. Por quê? Porque quando você usa uma concepção de ter uma abstração, que é uma interface, as tuas outras camadas, elas vão sempre enxergar somente a interface. A implementação ela está oculta dentro da tua camada correspondente. Mas vem-se o grande questionamento. Algum dia eu vou deixar de usar o Spring, que tem o Spring Data JPA, para usar o Quarkus, que tem a sua implementação de persistência, ou o Java E, que também tem sua iteração de persistência. Se isso não for uma máxima no teu projeto, você não precisa criar um repository em PL, porque a tua aplicação ela foi projetada com princípios de uma única infraestrutura. Então, isso não faz necessário, pessoal, ser um Ctrl+C e Ctrl+V em todos os projetos. Tá? Quando é que eu uso repository e quando é que eu uso repository em PL? O Spring Data JPA ele tem um recurso poderosíssimo que ele converte a assinatura de métodos em instruções SQL. Então, ele tem o algoritmo dele para fazer aquilo. Mas muitas das vezes eu quero criar um método não convencional para o Spring, né? E esse método não tem essa convenção, né? Esse padrão. E eu digo, Spring, esse método que está na interface, eu vou ter uma classe repository em PL com um nome igualzinho e eu quero que você execute esta operação. Aí sim o Spring diz o seguinte, Gleison, essa instrução que você está gerando, eu não conheço esse padrão. Me diz como é que você implementou. Aí eu vou e digo, olha, este é o método blá 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 com os parâmetros x, y, z e aqui está a lógica. Aí o Spring diz, então eu vou pegar esse método que está na interface, quando ele for executado, eu vou chamar essa tua classe repository em PL e executar o método que você implementou. Então são particularidades sutis que você deve levar em consideração, tá bom? Falando dos services, imagina que a tua empresa tem uma rotina de gerar notificação. Essa notificação, por padrão, é sempre por e-mail, tá? Então, se essa tua implementação sabe que só tem uma forma de notificar, tudo bem, você tem uma única classe
de notificação, né? Notificador, por exemplo. Só que a empresa agora disse que, dependendo de um parâmetro do cliente, o cliente vai receber uma notificação por e-mail ou por WhatsApp. Então, agora você precisará aplicar o que nós chamamos de polimorfismo baseado em interfaces. Então, o teu notificador ele deixaria de ser uma implementação, o teu notificador passaria a ser uma interface que teria um contrato chamado notificar e você teria agora duas implementações que implementaria a notificador. Esta notificador seria notificador SMS, notificador WhatsApp e notificador e-mail. E cada um deles teria a sua inteligência de notificação. Se isso for um pouco abstrato, depois a gente pode bater um papo para fazer essa ilustração um pouco mais técnica, tá bom? Mas em resumo, pessoal, essa é a particularidade de vocês não precisarem criar esse nível de abstração tão elevado para projetos relativamente simples, tá? Então, muito cuidado aí a partir de agora para não estarem realizando esforços desnecessários, tá bom? Outro ponto é usar long no campo ID. Então, imagina, né, tua base de dados com 2 bilhões e alguns milhões de clientes. Então, pessoal, eu não vou me estender muito aqui, porque isso aqui já está bem óbvio, né? O campo ID, ele é um campo que é utilizado com muita delicadeza em nossos projetos, mas a gente tem que se preocupar com a questão de capacidade necessária desse nosso ID. Então, será se faz sentido eu precisar ter um ID do tipo long para armazenar os meus clientes? Para eu armazenar, sei lá, algumas outras tabelas, profissões e assim por diante? Talvez o pedido, né, pessoal, seria necessário ser um long, mas mesmo assim é muito otimismo, não estou descartando a volumetria do teu sistema, mas é muito, assim, ser muito esperançoso que o teu software tenha a capacidade, né, vamos supor, de um MVP, tá, pessoal? Tem a capacidade de ter 2 bilhões 147 milhões 483 mil pedidos na sua base de dados. Então, muito cuidado com essa definição já de capacidade exagerada. Em contrapartida, né, já no item 9, deixar de usar grandes capacidades para usar outras estratégias do ID, né, como chave primária, com essa concepção do Universal Serial ID, vamos dizer assim, né, também é uma outra coisa que eu vejo como muito modinha, as pessoas querendo trazer essa abordagem, mas e no dia a dia? E no banco de dados? E para você fazer uma consulta SQL, onde a chave primária é um hash de 60 e tantos caracteres, não é melhor você colocar 1, 2, 3, deixar o banco usar essa estratégia que já é validada há mais de 50 anos? Então, muito cuidado com essas aderências que muitas das vezes são sugeridas, né, para que as pessoas tenham engajamento, destaque, entre outros aspectos, né? Quando é que eu uso o ID no meu projeto? Imagina que a minha aplicação precisa ter um ID, que esse ID vai servir tanto para o meu contexto de negócio, quanto para eu me identificar esse registro em outras fontes de dados. Por exemplo, eu tenho uma transação, essa transação gera um código Pix, esse código Pix precisa ser integrado com a plataforma precisa me dar a garantia que esse Pix foi gerado, e a forma de eu garantir que esse Pix foi gerado é usando o próprio ID interno na minha base de dados. Então, o meu ID ele precisa ser único na minha base e ele precisará ser único em todas as bases de dados no qual eu gerar a partir de agora aí como nível de integração. Então, essa concepção do ID ele é utilizado com muita particularidade em nossos projetos, tá bom? Usar Big Decimal em atributos, né? Falando da linguagem Java, nós temos o Big Decimal, que é uma classe, né, que ela é considerada uma classe utilitária e de tipagem de dados. Então, ela tem esse mix aí de papéis ou funcionalidades. Por que eu trago esse apontamento de usar Big Decimal em atributos? Pessoal, quando você faz operações matemáticas, a Big Decimal é uma mão na roda. Mas o valor representado como resultado dessas operações não necessariamente precisa ser um Big Decimal, pode ser um Double. Então, a gente tem muitas operações onde o resultado final é um valor decimal. Então, esse valor decimal é um Double. Mas, para chegar nesse denominador, nesse valor final,
é interessante a gente usar a classe Big Decimal para realizar as operações. Então, muito cuidado nessa necessidade que a tua entidade precisa ter um atributo do tipo Big Decimal. Não, o resultado produzido será um double, que é um atributo da tua classe. Então, eu uso muito isso nos meus projetos para não ficar poluindo, entre aspas, a necessidade desnecessária, ou desculpe, a necessidade redundante, muitas das vezes, de trazer essa questão da tipagem, porque aquele tipo precisa ser flexível e dinâmico para operações. Não, você vai precisar jogar aquele valor para uma rotina de operações que, obviamente, internamente ali vai usar Big Decimal na sua lógica de implementação, tá bom? Por fim, né, a gente tem três tópicos aqui para a gente discutir, mas precisar de uma API para testar um CRUD, pessoal, isso hoje está se tornando muito comum. As pessoas têm a necessidade de já querer testar uma inserção no banco de dados e já ter que subir um Spring Web. Não, isso não é necessário, pessoal. Você só está trazendo mais complexidade para o teu negócio. O que eu aconselho? Cara, a linguagem Java, o Spring, ele tem o que nós chamamos de runners. Após a tua aplicação ser inicializada, você pode ter um método inicial, que a gente chama de runners, command line runner, que você pode simular ali uma operação como qualquer outra. E aí você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que este repository salve essa entidade para eu saber que o mapeamento está certo. Deu certo? Bingo! Já conseguimos salvar. Depois você eleva para a camada de serviço. Eu quero que agora esse registro seja salvo pelo service, mas antes de ser salvo eu quero que ele faça algum algoritmo para alimentar um campo. Por exemplo, o campo número de serial que esteja o teu algoritmo. Então o teu service vai chamar essa implementação do teu número de serial e depois ele chama o repository. Então nesse momento você já validou o teu service. Só para depois você pensar, opa, agora eu vou criar o meu controller e esse controller precisará via HTTP fazer a mesma operação que eu fiz quando era só o repository e também com o service. Então esse detalhe de você já pensar que tudo é API, pessoal, não levem isso como um requisito para você ter um engajamento com a tecnologia em questão. Então faça suas particularidades e reflexões de agora em diante. Falando em persistência, pessoal, usar um banco de dados não relacional, hoje em dia ele é muito conveniente para N aspectos, mas não quer dizer que isso se tornou uma bala de prata. E muitas das vezes as pessoas, né, associam MongoDB, banco de dados NoSQL, com questão de performance. Mas essa performance, pessoal, ela precisa ser ponderada. Uma coisa é você ter performance em inserir dados, outra coisa é você ter performance em consultar dados. E o grande aspecto de performance numa aplicação não é a inserção, é a consulta, é a exibição, é a representação dos dados consultados para os seus clientes. Então esse é um ponto aqui para deixar também como uma atenção, né, uma reflexão. E por último, né, não poderia deixar de citar que, pessoal, essa modinha, vamos dizer assim, de ficar criando multiprojetinhos para dizer que está criando um microserviço, muito cuidado com essa afirmação, muito cuidado com essa interpretação. Conjunto de projetinhos numa estrutura que não é apropriada ou não é considerada microserviço, só vai te dar muito mais dor de cabeça do que te dar a possibilidade de você deixar uma aplicação versátil, dinâmica, escalável e modularizada. O que eu aconselho para vocês? Criem um projeto simples. Depois que esse projeto estiver funcional, mapeiem as funcionalidades que vocês poderão segregar deste projeto e que elas terão o seu ecossistema próprio. E aí, dessa forma, você poderá estar iniciando uma concepção de implementação baseada em microserviços. Então, espero que essa nossa abordagem, né, tenha trago um pouquinho mais de esclarecimento. Eu acredito que esses tópicos são um dos mais recorrentes a níveis de dúvidas e cenários, né, que as pessoas têm se deparado atualmente para poder dar os primeiros passos, evoluir, ingressar no mercado de trabalho, e eu quis trazer isso como um esclarecimento para
você da comunidade. E mais uma vez eu peço que considerem ou reconsiderem que essa é minha perspectiva baseada em algumas experiências que eu tive ao longo aqui da minha jornada como desenvolvedor. Espero que vocês tenham curtido e nos vemos em breve, pessoal.